Eu trago uma mensagem para vocês de Deus, no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo. A gente lê essa passagem, a gente vê como Deus ele muitas vezes nos surpreende, né? Eu estava lendo assim, Deus levantou Moisés como libertador. Aí depois eu fiquei pensando, poxa, logo em seguida, ele levantou Jesus. Se a gente começar a ler as escrituras, e a gente vê as características entre os dois, a semelhança, um libertador e um outro salvador. Olha, como é profundo isso. Um foi libertar o povo, o outro ele veio como um salvador de nossas almas. Amém? Todos encontraram? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei lá para verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aonde que está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés se escondeu o rosto, porque temeu a olhar para Deus. Amém? Curve a cabeça, coloque a mão sobre a Bíblia. Se você tiver no aplicativo também, coloque a mão sobre o seu aplicativo. Se você estiver sem Bíblia, sem aplicativo, pede licença para o seu amigo da direita e da esquerda. Coloque a mão sobre as Escrituras. Senhor, Deus Pai soberano, Espírito Santo de Deus, Senhor, que o Senhor venha me usar, meu Pai, mais uma vez, como seus instrumentos aqui, meu Pai, na sua casa. Que a sua graça, a sua presença venha permanecer aqui, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa palavra. Abençoa cada um como libertador hoje, Senhor. Eu sei que muita gente aqui hoje vem buscar uma libertação, Senhor. Mas hoje, Pai, é dia de libertação, Senhor. Que o Senhor venha usar a vida de cada um que está aqui, Senhor, para libertar muitas vezes aquele que ficou na sua casa, Senhor. Aquele que está oprimido, que está, Senhor, lá trancado, Senhor. Que não quer, Senhor, se revelar para Ti, mas que através das Suas palavras, Senhor, nessa noite, que isso venha cair sobre terra, Senhor, agora. Que haja libertação, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? 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 Eu quero fazer algo diferente nessa escritura. Eu quero começar pelo segundo capítulo, que ele diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Isso me chamou muita atenção, sabe? Se a gente for pesquisar assim, uma pesquisa rápida, o que é uma sarça? Uma pesquisa rápida, é planta,
Mas Deus fala assim, não, tem que aprofundar mais. Mas que planta que é? Existem vários tipos de planta, né? Aí fui pesquisar no dicionário, que tipo de sarça que é essa que ele está dizendo aqui. É uma planta espinhosa. E isso me chamou mais atenção ainda. Poxa, mas como que Deus vai falar com Moisés pela sua primeira vez através de uma planta toda cheia de espinho? Ele poderia ter colocado um outro tipo de planta lá, mais bonita, formosa, cheia de flores. Ele poderia, porque ele é o Deus, é o Criador. Mas ele falou, não, eu vou usar o meu servo através de uma planta cheia de espinho. O que esse espinho ele traz para nós? Muitas vezes nós estamos cheios de espinho. E a gente, quando nós estamos cheios de espinho, nós não queremos nem falar com Deus. Nós não queremos falar com ninguém. Nós queremos nos manter distante. Não deixe que o espinho te afaste da presença de Deus. Porque se você se afastar da presença de Deus, a sua vida vai ficar mais cheia de espinho. E você não vai conseguir conquistar aquilo que você quer. Então o que me chamou muita atenção, eu coloquei esse vaso aqui. Digamos que o vaso esteja cheio de espinho, esses amarelos, estão os espinhos. Eu não consigo me aproximar se tiver muito espinho, porque me machuca. E o que Deus quer me dizer, que através dos espinhos, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com vocês. Mesmo quando a gente está cheio de espinho, nós estamos dolorosos, nós estamos presos, mas Deus quer falar conosco através dos espinhos. Nessa passagem foi pela primeira vez que Moisés teve um encontro com Deus. Até então Moisés, ele estava no Egito, todo mundo sabe a história, quando ele nasceu, ele com 3 meses, ele foi colocado numa manjedoura, aonde foi vedado com betume, e esse betume, essa manjedoura foi colocada no rio, até parar na mão de uma filha do rei do Egito. Até aí todo mundo sabe essa história. Aí Moisés, ele foi criado lá no Egito, aonde ele se transformou grande arquiteto, onde ele teve estudo, onde ele foi preparado para construir, até que um dia ele se encontrou e vendo a barbaridade que os egípcios tratavam o povo hebreu, e aquilo começou a te machucar ele, a corroer o coração dele, que não podia ser dessa forma, porque nós precisávamos dos trabalhadores, mas eles estavam escravizando. Mas havia um mandato do rei para que isso acontecesse. Por quê? Porque o povo estava crescendo, o povo estava multiplicando, e o rei mandou ordenar, oprimir o povo. Por quê? Para que eles não se multiplicassem mais, que eles não dessem mais filhos. Aí o rei ordenou, falou, a partir de hoje vamos escravizar eles no nosso trabalho, vamos pôr para construir nossas casas, nossos palácios, fazer grandes projetos para nós. Vamos escravizar esse povo, porque eles vão se rebelar contra nós, e eles vão guerrear contra a gente, e eles vão levar todas as nossas fortunas longe daqui. E Moisés, ele vendo isso, até que um dia ele viu uma briga, e ele foi separar essa briga, e ele acabou matando um egípcio, e ele teve que fugir. O que eu quero dizer para vocês, que mesmo através dos espinhos, Deus quer falar com cada um de vocês. Se a gente pegarmos a Bíblia aqui, Deus falou com Davi, Davi tinha espinho. Deus falou com Paulo, Paulo tinha espinho. Deus falou com Moisés, Moisés teve que fugir, Moisés tinha espinho. Vocês estão me entendendo? Não deixe que o espinho atrapalhe o seu acesso a Deus.
Não deixe que o teu espinho seja um muro na sua presença com Deus, que através do espinho nós iremos falar com Deus. Ah, mas o espinho não sai. Sim, o espinho não pode sair. O espinho não pode sair de nossa vida, porque se a gente sair, se o espinho sair da nossa vida, a soberba vai vir sobre a vida da gente, porque a gente não podemos esquecer da onde a gente veio, de que forma nós chegamos. Nós precisamos ter o espinho. Então, se você está com algum problema, alguma dificuldade, não se afaste de Jesus. Não se afaste de Deus. Não deixe que esse espinho te atrapalhe esse contato com Deus. Moisés também teve espinho. Ele matou um egípcio. Quando ele matou o egípcio, ele ficou sabendo. Ele fugiu. Ele deu no pé. Ele foi embora. Não um ato de covardia, mas um ato de manter a sua vida. O que acontece muitas vezes na vida dos nossos jovens, querem ser valentes, querem manter a sua fidelidade, querem ser herói, acaba sendo herói, acaba morrendo. No versículo 1 desce assim: apacentava Moisés. Deus nunca quer falar com quem está parado. Por isso que eu falei hoje, quando eu abri, logo quando eu vim no culto aqui, já falei: se alguém ficou em casa hoje, estava fazendo alguma coisa, lavando roupa, arrumando armário, arrumando a casa, fazendo alguns deveres, adiantando o trabalho, porque Deus não quer falar com quem está parado. Deus quer falar com quem está em movimento. Hoje eu não consigo ir para o culto, hoje eu não consigo preparar uma palavra, hoje eu não consigo orar, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho o meu curso técnico, eu tenho o meu curso, eu preciso ir fazer compra, eu preciso fazer aquilo. Deus quer pessoas assim, pessoas que estejam ativas, pessoas que estejam fazendo algo. Deus não quer usar murmurador, Deus não quer usar quem está parado. Vocês observaram isso? Apacentava Moisés o rebanho, e quando ele apacentava o rebanho, ele pegou esse rebanho e levou para o deserto. Deus quer falar conosco no deserto. Deus quer ter uma intimidade conosco no deserto. Por que que Deus quer falar conosco no deserto? Porque quando a gente está no deserto, quando a gente está passando a dificuldade, quando nós estamos passando a luta, o nosso coração, ele fica mais sensível à voz do Senhor. O meu coração fica, não é possível que o meu coração seja diferente de vocês. O meu coração fica sensível quando eu estou passando uma dificuldade, uma luta. Hoje eu tive uma luta no meu trabalho, uma dificuldade, eles queriam que eu fosse amanhã. Não, você tem que vir. Eu falei: vocês não têm noção de onde eu moro, a dificuldade que eu tenho para chegar aqui, Amanhã vai estar daquele jeito, os três já estão anunciando, já estão falando aí, gente, não estou, só para vocês terem uma ideia. Então, da luta que eu passo. Não, mas você precisa vir aqui amanhã. Mas tem tanta gente aí, Aí vem aonde vem a abertura, os nossos pensamentos. O meu pensamento é não ir. E o pensamento de muita gente aqui amanhã também não é fazer nada, é ficar em casa. Mas aí vem quando a palavra, Deus quer falar com quem está fazendo alguma coisa. Deus não quer falar com um murmurador, Deus quer falar com pessoas que estejam fazendo alguma coisa. Seja o que você estiver fazendo, mas Deus quer te usar. Deus quer te usar, quer usar a sua vida para renovar mais gente, através de vocês, através da minha vida.
Eu sei que o espinho dói, o espinho machuca. Eu estava conversando com o Ângelo lá quando nós estávamos no batismo, e ele falava bem assim para mim, para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho bastante cachorro, vocês viram alguns cachorros por lá? Tem uns vira-lata por aqui, que fica andando pelos esses matos aí. E tem dia que eles aparecem aqui com o focinho todo cheio de espinhos. Eu falei, mas como assim? Eu falei, que tem um tal de um bicho aqui, um ouriço, é o ouriço, né? Vocês me... Ouriço, né? É um porco-espinho. Ele é um bichinho, quando ele se sente ameaçado, ele se fecha, vira uma bolinha, e o cachorro quer atacar ele. E o cachorro não tem noção daquele espinho vai ficar todo no seu focinho. Aí ele dizia para mim assim, olha, o cachorro chega aqui, isso, com um monte de espinho nos focinhos, mas um monte. Eu fui ler uma pesquisa, uma média de 6.000 espinhos cada porco espinho tem. Aí os bichinhos chegam lá com o rosto todo assim, chorando, com o rosto cheio de espinho. E você sabe o que ele faz? Que tem bastante, eu acho que da última vez eu tinha 4 ou 3 cachorros lá. E todos eles, quando vai um, vai todos. Aí ele pega um por um, aí ele senta, coloca no meio das tuas pernas, aí ele pega o alicate e começa a tirar aqueles espinhos com um alicate, até sangrar o bichinho. Mas eu preciso fazer isso, eu preciso tirar esses espinhos. Depois que chega a sair sangue, fica com a boca, os rostinhos tudo assim sangrado, os bichinhos. Mas se ele não fizer isso é pior. Então o que Deus quer fazer na nossa vida, quando a gente tiver com espinho, é isso. Ele quer tirar os espinhos da gente. Só que tem espinho, como ele falou, tem espinho que não sai, ele fica lá. É tão pequenininho isso, que tem que pegar uma pinça bem pequenininha que eu não consigo tirar. Mas o corpo ele vai se adaptando, vai pondo para fora. E a nossa vida é assim, tem espinho que Deus não consegue tirar e Ele não vai tirar. Ele vai deixar lá. Você sabe por quê? Porque nós precisamos voltar na nossa raiz e nós nos lembrar por que aquele espinho está lá. Eu vou usar aqui um pouquinho a ministração do nosso pastor Wellington. Só um minutinho. Os espinhos que ele passou na vida dele. Esses espinhos saíram? Não, estão lá. Mas através da vida dele, ele hoje está evangelizando pessoas. Pelos espinhos que ele passou. Pelos espinhos que está na vida dele. Tem espinho que não vai sair da tua vida. Não adianta. Não deixe que o espinho te separe. Não deixe que o espinho te tire da presença de Deus. O espinho vai estar lá, é como uma cicatriz. Você tem uma cicatriz, você cortou, cicatrizou, fechou, não sai sangue. Mas ela está lá. Ela está lá ainda. Mas isso não vai me afastar de Deus. Não deixe que os espinhos te afastem de Deus. Gente do céu, preciso correr. E Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça se consumia. O fogo aqui é o seu caminho. O fogo ele vem como uma luz, como uma tocha. O fogo aqui ele está representando a libertação do povo. Moisés indo libertar aquele povo. É a tocha, é o fogo que precisa estar junto conosco. É o Espírito Santo que tem que estar conosco para nós fazermos a libertação. Esse é o fogo. O fogo é algo, esse fogo de Deus, esse fogo que eu estou falando para vocês aqui na Bíblia, esse fogo não queima. Esse fogo ele nos enriquece cada vez mais.
esse fogo ele não fortalece, esse fogo ele não molda, ele molda a gente, ele não capacita. Esse fogo é o seu caminho, é a sua luz. Então ele disse consigo mesmo: irei lá e virei essa grande maravilha. Deus sabe como chamar a sua atenção. Deus chamou a atenção de Moisés aqui. Eu irei lá e irei ver essa grande maravilha. Deus, Ele sabe como lhe chamar a sua atenção. Deus sabe lhe colocar você nos melhores caminhos para chamar a sua atenção. O nosso Deus, Ele sabe como te fazer isso. Você não precisa se desesperar. Somente um clamor, falar com Ele, que Deus vai te colocar nos caminhos. Ele sabe como chamar a nossa atenção. Ele não precisa se fantasiar. Muitas vezes, eu vou a um happy hour para ver se eu me distraio, para ver se eu encontro paz. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não age assim. Deus, Ele age conosco quando a gente fecha a porta do nosso quarto e a gente oramos ao Senhor, buscamos ao Senhor. É assim, dessa forma que Ele age conosco. E Ele vai saber como chamar a sua atenção. E vendo o Senhor que ele voltava para ver Deus, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Primeiro Deus fala, né? Primeiro Deus fala, depois Deus confirma. Primeiro Deus chamou, aí Ele confirmou: olha, eu que estou aqui. Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É eu que estou aqui, eis-me aqui. Primeiro Ele chama, depois Ele chama a atenção, fala assim, confirma. Ele confirma a presença dEle na nossa vida. E Deus continuou. Essa parte aqui também é uma parte que Deus falou muito comigo. E Deus fala conosco: não te chegues para cá. Moisés nunca tinha visto Deus. E quando Moisés chega para dar uma olhadinha, ele já, não venha para cá, fique aí. Deus disse: não venha. Parece que quando a gente está com as nossas crianças, né? Primeira coisa que as crianças aprendem quando o pai começa a falar: não faça isso, não faça isso. Não é assim quando a gente vai ensinar nossas crianças, doutrinar ela? O não é a primeira coisa. Só que o não de Deus sempre traz algo para mudar. O não de Deus não é um não, você não faça isso, eu não quero. O não de Deus é diferente. O não de Deus, Ele fala: Moisés, não se aproxime, porque o lugar que você está é santo. O lugar que Moisés está não é o local que é santo, é o lugar que é santo. O lugar é santo quando tem a presença de Deus. Quando há a presença de Deus, o lugar é santo. O lugar não é santo porque tem 4 paredes e porque tem um teto. O lugar, ele só se torna santo quando tem a presença de Deus. Então, quando você estiver na sua casa, quando você estiver no seu local de trabalho, clamar a Deus, o lugar é santo. O lugar é santo. Santo não é os tijolos, santo não é a cobertura. Santo é o lugar, é a presença de Deus. A presença de Deus que é santo. Então, quando Deus diz para ele: não, primeiro você tira as suas sandálias, para depois você vir para cá. Mas por quê? Não questionou.
porque nós precisamos nos libertar do Egito de nossas vidas. A gente não podemos nos aproximar de Deus, de reconciliar com Jesus, aceitar Jesus, enquanto nós estivermos com os nossos pensamentos lá no Egito. Nós precisamos tirar essa sandália, nós precisamos tirar esses pensamentos, nós precisamos desamarrar isso de nossa vida. Mas é só um The Tower que a Globo fez lá no Ipiranga, lá no Interlagos, um show lá. É só um show aqui que vai ter em Mogi, do aniversário de Mogi. E vai ter um cantor gospel lá, mas o resto, e o resto? Você viu como o inimigo ele enfeita bem e a gente não observa? Eles põem não sei quantas coisas lá de idolatria e põem uma vírgula, algo assim de um cantor que muitas vezes ele vai lá fazer um show voltado para alguma coisa e acaba acontecendo outras coisas. Aí a pessoa vai, aí ela gosta, aí depois ela vai no tirerê, tirerê, aí depois iu, aí acaba gostando, pronto. Não sai do Egito, não tira as sandálias do Egito, fica sempre calçada, onde ele vai está calçado, com a sandália dos Egito ainda. Não podemos. Na presença do Senhor, Ele fala: não, fica para lá. Ainda está com a sandália. Olha que sandália forte, hein? Só para contrariar, né? Que sandália forte que ele usava ainda. Pelos estudos de alguns arqueólogos, alguns estudiosos, teólogos, ele ficou a média de 40 anos no Egito. Depois ele ficou mais 40 anos apacentando as ovelhas do teu sogro. Moisés já estava com quase os 80 anos. E Deus viu graça na vida dele. A gente vem para o Senhor hoje, aceita Jesus, se batiza, tudo questão de um ano, e a gente já quer revolução, já quer falar em línguas, quer falar em um monte de coisa. E Moisés ficou 80 anos, quase praticamente. E nós queremos as coisas tudo assim, rápido, muito urgente. É tudo no tempo de Deus, tem hora certa. Ele sabe a hora certa. Quando ele tirou a sandália, foi o momento. Então quando você realmente, eu não consigo falar em língua, eu não consigo largar, eu não consigo, está faltando alguma coisa ainda. Está precisando tirar a sandália, tirar aquela poeira do Egito, tirar aquela poeirinha. Aquilo está te atrapalhando no seu ministério, está atrapalhando você a crescer, está atrapalhando você a desenvolver, está atrapalhando você a crescer no seu trabalho, está atrapalhando você o concurso público que você tanto está pedindo, te atrapalha lá na sua faculdade, você não consegue notas boas. Mas você está andando com as poeiras, está dando ouvido para as poeiras. E nós não podemos se misturar com a poeira. Algo não está acontecendo, algo não está crescendo, não está desenvolvendo. É a poeira. Precisa tirar a poeira, realmente esquecer. Fazer igual aquilo que o pastor pregou aqui domingo. Sai de mim, Satanás. Muitas vezes usa o termo muito forte, mas muitas vezes tem que ser usado o termo forte, para ter entendimento. Eis uma nova criatura. Ninguém jogou mais pedra nele, ninguém joga pedra nele, porque sabe do seu passado e sabe aonde ele está hoje. Ninguém nasceu perfeito, o pecado já foi feito lá atrás. Não adianta a gente querer ser santinho, não ter espinho hoje. Os nossos olhos nos traz espinho. Muitas vezes a cobiça, aquilo que nós olhamos,
A gente vê muitas vezes pessoas desenvolvendo, crescendo, pessoas almejando cargo lá no trabalho, pessoas passando em concurso, pessoas se inscrevendo e ganhando bolsas de estudo. Aí você olha assim, poxa, eu não consegui. A igreja, Arautos, quantos anos para sair do papel? Quantos anos foi falado lá atrás? Para sair do papel, para chegar hoje, que é onde nós estamos hoje. Não foi assim não, eles foram batizados, recebeu o Espírito Santo, amanhã nós vamos abrir uma igreja. Não foi, irmão. Foi luta. E eu acredito. E até hoje tem sido luta. Mas estão se esforçando. Eles se esforçam para vocês. Se esforçamos para vocês crescer. Para vocês ser libertos. Porque tem pessoas que a gente não consegue nos libertar. Nós, como liderança. Mas tem pessoas lá onde vocês estão, no local de trabalho, na sua casa, na sua escola, no mercado, na fila do caixa, na condução. Tem pessoas que vocês conseguem libertar. Vocês não precisam da gente. Vocês conseguem fazer. Não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés se escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Aqui ele está afirmando, Deus está afirmando para Moisés. Olha, eu imagino a luta. A gente lê mais para frente, no capítulo 4, Moisés ele fala assim para Deus: Deus, eu não. Eu tenho a língua presa, a língua pesada. Eu não consigo falar. O Senhor quer que eu vou lá, eu volte. Deus, eu saí correndo daquele Egito. Eu saí desesperado, eu não tive condições de pegar nada. Agora o Senhor vem aqui, o Senhor me aparece no meio de uma sarça cheia de espinho. Uma sarça que tem fogo, mas não se consome. Que coisa que é isso? O Senhor me aparece aí e vai falar para mim voltar para o Egito. Falar que o Senhor que eu vou lá libertar aquele povo. Como se eu sair correndo de lá? Como que eu vou voltar para lá? Mas Deus, Ele conhece cada um. Ele sabe entregar cada um a cruz para saber direitinho o que tem que ser feito. E Deus usou Moisés. Deixa Deus usar vocês nessa noite. Deus quer usar cada um, mesmo através dos espinhos que vocês tenham. Mas Deus quer usar. O espinho não vai sair, vai ficar lá um pouquinho, vai ficar lá um restinho. Mas o seu corpo, o teu Espírito Santo vai saber conduzir isso. Ele vai saber como, porque ele não pode tirar tudo. Ele mesmo fala, não pode, não dá para tirar, porque se eu tirar, a soberba vai vir. E quando a soberba vem, a gente cai, e quando a gente cai, o tombo é maior. O tombo é gigantesco. Amém, irmãos? Deixe Deus usar vocês nesse restinho de final de semana aí, na casa de vocês. Sei que tem pessoas que estão precisando ser libertas na casa de vocês, mas Deus vai dar uma palavra profética para vocês. Que Deus primeiro Ele fala, depois Deus confirma. Deixa Deus confirmar primeiro. Não escuta só a primeira voz, igual aqui ele falou: Moisés, Moisés. Depois ele afirmou que era ele. É o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã, que eu sou. Amém?
Uma salva de palmas. Senhor.